Fala pessoal, eu sou o Lucas Renenberg e nesse vídeo eu vou estar falando para vocês o que é o CDI, o tão famoso CDI que a gente ouve falar o tempo todo e nas propagandas de bancos, principalmente bancos digitais e etc. Vamos lá pessoal, sem muita enrolação, vou explicar de forma muito objetiva aqui para vocês o que é o CDI. Bem, o CDI significa Certificado de Depósito Interbancário. O que é o CDI em si? O CDI é uma taxa de referência que é utilizada pelos bancos. Para quê? Para emprestar dinheiro entre eles próprios. Os bancos eles têm uma quantidade de reserva estipulada pelo Banco Central para eles operarem diariamente. Então, como a principal função dos bancos é emprestar dinheiro, ele empresta durante o dia ali, vai uma empresa, vai uma pessoa pedir dinheiro emprestado, eles emprestam esse dinheiro e também eles recebem diversos depósitos da sua carteira de clientes durante o dia. Então, no final do expediente de cada dia, existe um valor que vai estar lá na tesouraria do banco. Esse valor ele tem que ficar numa determinada margem ali, ou pelo menos isso é recomendado que fique, para que o dinheiro circulante entre os bancos esteja de forma equilibrada. Quando há uma discrepância positiva ou negativa, o que vai acontecer? Se esse banco, um banco específico, por exemplo, ele ficou com um saldo positivo no dia, muito provavelmente ele vai pegar esse saldo positivo e vai utilizar para emprestar para outro banco que atua aqui no país, para compensar um desfalque que ficou, um déficit financeiro que ficou em outro banco. Se esse outro banco ficou negativo, ele vai pegar dinheiro com algum outro banco que está positivo para haver esse equilíbrio. Porém, o banco que ficou negativo, ele vai pagar a taxa CDI. Essa taxa de referência ele vai pagar pelo montante que ele solicitou emprestado a outro banco. Ele vai pagar essa taxa de referência, taxa CDI, taxa de certificado de depósito interbancário, para o banco que o emprestou. Essa taxa de referência, ele vai pagar ela em cima daquele montante que ele solicitou ao outro banco. Essa é a taxa CDI. E como isso entra na nossa vida, nos nossos investimentos de pessoa física? Vocês podem ver que na maioria dos investimentos de renda fixa, eles dão a base de rendimento como CDI. Eles sempre falam lá, vai ter 100% de rendimento CDI, vai ter 110%, 90%, 120% do rendimento CDI. Então, dessa forma, você tem que olhar lá, você entra no Google, por exemplo, pode entrar lá direitinho, CDI hoje, você vai colocar lá e ali nos primeiros 2, 3 sites já vai aparecer para você qual a taxa do CDI naquele dia. Então, por isso aí você já consegue saber o quanto você vai estar recebendo naquele investimento específico que você está fazendo. Muitos investimentos hoje que nós temos disponível, por exemplo, você simplesmente colocar o dinheiro numa carteira de um banco digital. Quando você coloca o seu dinheiro na carteira de um banco digital, via de regra, eles sempre falam em CDI. Ah não, o nosso banco ele paga 120% de CDI, paga 110% de CDI, paga 100% de CDI. Então você vai saber, por exemplo, se a taxa do CDI está hoje em 13%, você sabe que se você deixar o seu dinheiro ali por um ano e essa taxa for mantida, por exemplo, que não vai ser, só para deixar bem claro aqui, que a taxa do CDI ela varia o ano inteiro, ela vai render exatamente a média da sua variação durante esse ano. Por exemplo, se em janeiro o CDI estava ali em 10%, lá em março estava 11%, depois estava em 9%, 7%, pronto. A média desse rendimento é o que vai ser acumulado em cima do aporte que você realizou ao final do ano. É basicamente isso aí. A taxa CDI é uma taxa de referência utilizada para fazer esse pagamento, essa compensação entre os bancos no saldo deles para fazer esse equilíbrio, e também é a taxa de referência para muitos investimentos de renda fixa,
como por exemplo, que eu acabei de falar, o Simples Depósito em carteiras de bancos digitais, como Nubank, Banco Inter, PagSeguro, C6 Bank. Todos esses bancos eles pagam com base no CDI. Eles dão essa referência para o usuário. E muitas vezes você está ali e não sabe, não tem a mínima ideia do que é o CDI. Agora você já vai ficar sabendo. Bem, pessoal, se você gostou desse vídeo, peço para você deixar o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo.